vídeo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, meu nome é Esther e hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas de 2024 na rua Contes Sazedas. Hoje é o dia 2 de janeiro e sim, eu já fui fazer compra para as minhas leituras do ano de 2024. Vocês sabem que depois eu acredito que mais para meio do ano eu vou lá de novo, mas eu preciso me controlar, porque eu preciso estudar algumas outras coisas, mas eu não poderia deixar aqui de mostrar pra vocês, até mesmo porque eu já fiz outros vídeos mostrando, inclusive vai passar um VT aí pra vocês, sobre o que é a Rua Contes Sazedas, que é um local aqui em São Paulo, né, ali na Estação da Sé, aonde tem artigos evangélicos, ou seja, vende tudo do meio evangélico, bíblias e livros. Inclusive tem uma loja específica que é Ebenezer, que é a minha loja preferida, onde eu sempre encontro os livros que eu estou procurando. E antes de mostrar pra vocês o que eu comprei hoje, eu vou mostrar o que eu comprei a última vez que eu fui lá, em dezembro ainda. Comecei a ler esse livro, na verdade, lá na igreja, com o Ministério de Jovens, mas aí depois eu falei assim, não, eu quero ter o livro pra mim. Então eu comprei o Celebração da Disciplina, que depois eu comecei a ver muitas outras pessoas que são inspirações pra mim falando sobre esse livro e na verdade descobri que ele é como Uma Vida com Propósito, sabe? Que é um dos livros que quem é cristão tem que ler pra entender e é maravilhoso, né? Esse livro aqui do Richard Foster. Comprei recentemente, que lançou na conferência Dunamis, O Mulher Real, da Junya Hayashi. Eu comprei, que é um livro voltado, né, para as mulheres e cumprindo a sua missão. Só que é um livro que ele vai degradando desde o início da forma como nós mulheres temos que nos ver. Então é um livro que abrange muita coisa. Não é só simplesmente, tipo assim, o que é ser uma mulher real, mas primeiramente o que é ser uma mulher vigente a Deus, sabe? Então eu tô lendo ainda, mas eu já estou pensando em vir aqui e falar pra vocês, se vocês quiserem, né? Lá no meu Instagram, esse aqui é o meu arroba, eu estou compartilhando, inclusive, mais rapidez pra vocês. Eu comprei também, da última vez, foi em dezembro, a Bíblia de estudo. Eu queria uma Bíblia de estudo. Pensei em comprar reformada, pensei em comprar de Genebra, mas ainda não, mas irei comprar. Mas antes delas, eu queria comprar da Joyce Meyer, né, letra grande, que inclusive eu queria com uma letra, não tenho problema de vista, mas eu queria uma leitura tranquila, sabe? E agora eu vou mostrar pra vocês os livros que eu ganhei hoje e que eu comprei hoje também. Estudando mais específico algumas questões da história, né, da questão da reforma, enfim, quero conhecer mais um pouco desde lá do início, como tudo que iniciou. E aí, diante disso, eu fui e comprei, né, é isso que eu gosto lá da loja da Ebenezer, como eu falei pra você, e algumas outras lojas também são assim, a El Shaddai é dessa forma, que você consegue conversar com o vendedor e ele consegue dar pra você sugestão de livros sobre isso. Você consegue ter uma conversa lá com ele, sempre fui muito bem tratada, inclusive tenho amigos lá. E aí, diante disso, eu conversei com eles algumas coisas que eu estava procurando, eles me falaram de alguns outros livros, só que aí eu pensei, não, tenho que focar em somente uma outra coisa. Porque se deixar, gente, eu começo a estudar várias coisas no mesmo tempo. Sou dessas. Então eu fui e escolhi esse livro aqui, né, que vai contar sobre João Calvino no Brasil, ou Caminhos da Providência. Em resumo, na verdade, vai contextualizar aqui, né, a autobiografia teológica, apologética e polemista de Calvino. Quem vai falar sobre isso é o Walter Graciano. Então, literalmente um livro para estudo, da editora Modergismo, que é uma editora muito conceituada, muito boa. Inclusive, tomem cuidado com as editoras que vocês compram os livros, porque a editora ela tem muito a ver com a qualidade, não somente do produto, mas a qualidade literária. Ó, que tá até fechado, porque eu não abri. Porque aqui atrás vai mostrar o retrato sobre o Walter, ó. Esse aqui, ó. Acompanha lá no Insta mais uma vez, aqui está o meu arroba. Vai ver porque eu vou colocando, tanto, ó. É um livro de 400 páginas. Então, quem foram os puritanos e o que eles ensinaram? Esse aqui eu já abri no caminho para ver o índice. E é muito legal porque é da editora PES, que é uma boa editora mais uma vez, e é do Harold House.
E aqui ele não vai contar somente a questão dos puritanos em si também. Eu tava vendo aqui, vai falar somente sobre os puritanos. Tanto que tem uns apêndices muito legal, tipo as universidades de Oxford e Cambridge. Então, tipo, a reforma da Escócia, a conferência puritana de Westminster, a atual influência dos puritanos. Então, é um apanhado geral em relação a tudo isso sobre os puritanos. Os dois que eu estou mais ansiosa, assim, pra ler, eu vou deixar por último pra vocês verem. Ganhei 3 livros, né? As pessoas sabem que eu gosto de livros, então eu amo receber livros, confesso. Tem algumas outras coisas que eu também gosto, mas livro, papelaria no geral. E aí, esse também tava fechado. Esse eu nunca li, tá bom? Nunca vi como referência, só referência pela própria editora, que é a Nutra. Eu tenho um outro livro que fala sobre o contentamento. Ele tá em um desses aqui, que eu tô lendo, eu tô estudando ele, por isso que eu tô demorando até ler ele. E ele vai falar sobre resolução de conflitos, uma compreensão bíblica e suas implicações para a dinâmica dos relacionamentos. A gente sabe que... deixa eu colocar. A gente sabe que a igreja, ela tem por pessoas, né? E na vida mesmo a gente tem conflitos. Então eu quero muito ler esse livro para ver o que ele tem para agregar também. Vai falar sobre humildade, mansidão, paciência, tolerância amorosa. Vai falar sobre um concerne para o conflito, né? Até para chegar em uma solução, uma resolução. Então, ansiosa. Esse aqui, colocando o seu passado no devido lugar. Vamos lá. Esses 3 últimos livros que eu vou mostrar pra vocês, eu queria 3 focos, né, em 2024. Eu quero estudar muito mais ainda sobre a questão todo o campo que abrange a neurociência, a neurologia, a psiquiatria, a saúde mental, tudo isso. E aí, com o foco nisso, tem coisas que a gente começa a observar, que a gente pensa, poxa vida, por que o ser humano é desse jeito? E aí foi com base nisso que veio esse livro, né, que na hora a gente tava lá comprando, depois que eu ganhei, e que eu achei muito impactante o título dele. É da mesma editora, da Nutra, e aí eu confesso que me chamou a atenção. E com base nisso, esse livro, ele tem relevo, gente. Tem esse livro do Stephen Viers, acho que é assim que fala, colocando o seu passado no devido lugar. Tô estudando muito, novamente, como eu falei pra vocês, sobre essas questões da alma, né? Sobre algumas questões intrínsecas que literalmente trabalham a mente e o coração, né? Que são questões do nosso passado, que são a nossa identidade, como que funciona tudo isso, né? Então, esse livro, ele fala seguir em frente em plena liberdade e pleno perdão. Então, com certeza, vai falar aqui muito sobre como deixar as coisas bem resolvidas lá no passado, que inclusive isso é uma das coisas principais que a terapia, inclusive, ela vem para ajudar o ser humano, né? Que o poder do Paulo, lidando com as feridas do passado inocente, que são feridas que a gente às vezes nem mesmo sabia que existia e que existe. Eu mesmo já passei muito por isso. Lidando com o passado culpado, porque tem pessoas que não conseguem se perdoar, né? Eu mesmo já passei muito por isso. Então, é uma análise literalmente sobre essa questão. A alegria do perdão, tem um capítulo aqui sobre isso. Você pode aprender a colocar o seu passado no devido lugar. Seu passado pode ser um dos seus melhores amigos ou inimigos. Então, aprender com os erros, melhorar com os erros, né? Então, é tanto que ele tem um relevo. Ele é muito lindo, ó. Muito lindo. E mais uma vez, quer me acompanhar? Quer ver que eu vou colocando lá frases, né? Vou aparecer mais lá nas redes esse ano, tá bom? Eu vou fazer isso. Inclusive, se você ainda não viu meu vídeo falando sobre 2024, vou deixar aqui nos cards pra vocês verem, tá bom? Bom, e tem mais um livro aqui, eles estão fechados pra vocês verem que eu acabei de, literalmente, cheguei em casa. E aí, ó, eu já abri. Esse aqui, eu confesso que eu tô muito intrigada pra ler. Paixões do Coração, né? Teve um amigo nosso, pastor também, que já leu, e ele falou que é muito bom.
que vai falar justamente sobre aqueles pecados que às vezes a gente não consegue para lidar literalmente com o coração, porque o nosso coração, né, é uma arma muito poderosa, seja para bem ou seja para mal. Então, ele vai falar aqui sobre muitos contextos, mas deu para perceber que um dos contextos aqui que ele vai falando mais, por exemplo, a idolatria do coração na natureza das suas paixões em relação à mudança, sexualidade, escravidão, sexo, paixões profundas, mágoas da paixão, ídolos da paixão, ergonometria bíblica, que eu nunca ouvi, inclusive, esse termo. Enfim, vai falando sobre as fontes de pureza do coração, os pré-requisitos cruciais de um coração puro. Então, literalmente, as paixões do coração. Então, tudo que tá, sabe, principalmente, eu tava pensando muito nisso diante da sociedade que a gente tá vivendo, né? A gente tem uma propagação muito forte sobre paixões específicas, que é riqueza, que são visões, né, dentro, deturpação dos pecados sexuais, e também nós temos a questão da ganância, né? A ganância, ela entra ali um pouco com a riqueza, obviamente, mas a ganância que eu falo literalmente do ego. Das pessoas hoje, elas se comparam e elas querem se engrandecer. Então, elas querem se tornar melhores, que também estão compilados juntos, os três estão juntos. Eu tava conversando, inclusive, nessa passagem de ano com algumas amigas e falando sobre isso, o que o mundo hoje, que inclusive entra muito naquele livro do Deuses Falsos, do Tim Keller também. Então, tô ansiosa para ler esse. E por último, mas não menos importante, mas um livro que com certeza ele vai ser meu chaveirinho pra vida, eu espero. Se eu estou pensando nisso, A Culpa é do Cérebro. Distinguindo desequilíbrios químicos, distúrbios cerebrais e desobediência. É uma das questões que a gente mais tem hoje. Antigamente, a gente espiritualizava tudo. Hoje, a gente não está espiritualizando muito as coisas. E existe aquele desequilíbrio, porque as pessoas não sabem o que é ciência, não sabem o que é espiritual, não sabem o que é substância, não sabem o que é a química, enfim. E nesse livro, ele vai falando justamente sobre isso, né? Sobre depressão, alcoolismo, homossexualidade, déficit de atenção. Vai falando também sobre a ansiedade, vai fazendo todas essas divisões em relação à fundamentação bíblica. Então, por exemplo, a doença de Alzheimer e demência, que também entra, e é uma das áreas que eu mais vou estudar esse ano. Então, eu tô muito feliz de ter comprado e conseguido, tanto que ele era o último da prateleira, porque deve ser um livro muito bom, e é da editora Peregrino. Então, galera, esses foram os meus livros. Esses foram os meus livritos, tanto que eles vão, eu até reservei um espaço aqui pra eles caberem aqui. Porque eles serão aquisições novas. E é isso aí. E se você não me conhece, já se inscreva aqui no canal para estar acompanhando meu conteúdo, me conhecer, compartilha o vídeo se você, né, gostou, enfim. E outra coisa, qual livro que você quer ler esse ano? Comenta aqui embaixo no vídeo. E é isso aí, vamos conversando sobre nos demais dias, nos demais meses, de como que vai ser a nossa leitura 2024. A leitura, né, é conhecimento, e o conhecimento ele liberta. Então, inclusive, esse ano, eu falei até no vídeo lá sobre a questão de 2024, sobre um dos meus maiores focos em relação a essa questão da verdade. Então, simbora, porque tem muita coisa pra ler, tem muita coisa pra estudar e tem muita coisa pra compartilhar também. Um super beijo e fiquem com Deus.